FM. Show da manhã. Emissora Esse som vai ficar no fundo. especial. Muito bem, Rádio Sat FM, 10 horas e 7 minutos em São Paulo, nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026. Estamos recebendo nos nossos estúdios o Carlos Alberto Cal. O Cal é enólogo e empresário também. Deixa eu passar pro Cal aqui. Alô, Cal, bom dia, tudo bem com você, Cal? Bom dia, Paulo, a todos os ouvintes da Rádio Sat, à disposição. Bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo mesmo. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar de vinhos. Quem gosta de vinho, levanta o braço. Mas antes de eu começar o nosso papo de vinho, só para esclarecimento geral da nação mundial, existem duas datas principais para celebrar o vinho. O Dia Mundial do Vinho, que é dia 18 de fevereiro, e o Dia Nacional do Vinho Brasileiro, primeiro domingo de junho. Só para deixar bem claro essas datas. Enquanto a data de fevereiro foca na celebração global da bebida, junho enaltece a produção, os profissionais e as vinícolas nacionais. Então, no dia 18 de fevereiro, Dia Mundial do Vinho, ou National Drink Wine Day, criado para apreciar a história e a cultura da bebida. O primeiro domingo de junho, Dia Nacional do Vinho Brasileiro, a data valoriza o mercado brasileiro, inclui intensas programações enoturísticas em regiões como Serra Gaúcha e Serra da Mantiqueira. Junho, mês do vinho, está chegando. Diversas regiões produtoras como Jundiaí, São Paulo e o Vale do Vinhedo, Rio Grande do Sul, Tchebá, estende as comemorações por todo mês, oferecendo degustações, descontos e experiências, viu? Muito legal. Você que está nos assistindo aí, eu falei aqui das datas, você vai compartilhar nossa entrevista, vai dar o seu like, vai se inscrever no canal e vai deixar os comentários embaixo aí, achando o que você achou, quer fazer perguntas, você faz, depois o Cal responde lá depois, quando você assistir esse nosso vídeo, beleza? Muito bem, Cal, vou fazer uma pergunta bem simples para você. Como nasceu essa paixão de vinho para você? E quando foi? Você tinha quantos anos? Se é coisa recente ou coisa antiga? Excelente pergunta, Paulo. Na verdade, eu sempre inicio esse papo a respeito do vinho comentando sobre isso. Eu sou neto de português, o meu nome é Carlos Alberto Alves Nóbrega. Então, seu Antônio Nóbrega, meu avô... Você não é parente do Carlos Alberto da Nóbrega da Praça Muito longe, muito longe. A diferença é no lerite só. Então, e aí o seu Antônio Nóbrega veio para o Brasil com 17 anos e depois, como meu avô, eu tinha 7 para 8 anos. Ele já tinha o hábito de tomar vinho. Morávamos em Botucatu, interior de São Paulo, e praticamente todo sábado e domingo eu ia na casa dele e ele me pedia assim: Cal, vai lá no armazém do Joaquim, me pega 1 litro de vinho. Então eu fazia esse percurso, eu ia até lá, já existia um português que trazia barricas de vinho do Rio Grande do Sul, vendia em litros, não existia nem garrafa de 750 ml. Você levava 1 litro vazio lá, ele enchia. Eu, quando voltava, obviamente, ele almoçava, tomava o vinho dele e sempre me dava assim um pouquinho para experimentar. Então, dali, virou uma coisa frequente. Esse foi um dos primeiros que me despertou sobre o vinho. Posteriormente, eu tive a felicidade de residir por 3 anos na região do Rio Grande do Sul, mais precisamente próximo ao Vale dos Vinhedos, em Caxias. E lá eu conheci um enólogo, Oscar Brandelli. E a gente, de primeira vista, já viramos amigos assim, e já somos amigos há mais de 20 anos. Né? E com o Oscar, que tinha vinícola, tinha a vindima dele, as plantações de uvas, eu aprendi esse pouquinho que eu sei sobre a produção e avaliação dos vinhos. E a partir daí eu segui apreciando, identificando, me interessei pela história, que é muito importante. A gente começa lá dizendo assim: olha, de onde surgiu o vinho? Isso é uma primeira questão, mas foi por isso que eu iniciei. E essa pergunta eu ia fazer para você. Só para complementar, eu também sou descendente de português, viu? E meu avô, todo dia, na hora do almoço, quando eu almoçava lá, tinha que tomar vinho e eu vim tomando vinho, né? Sempre eu gostei de vinho. A gente fala do vinho tinto, né? Eu gosto de vinho tinto. Depois a gente vai falar dessas diferenças e tal, eu gosto de vinho tinto. Então a gente tomava vinho
E o vinho é bom para o coração, etc. e tal. Depois a gente entra nesses detalhes. Sim. Vamos falando da onde surgiu o vinho. A gente fala, Jesus Cristo, né, que transformava água em vinho, etc. e tal. Eu acho que é muito mais antigo. Muito mais antigo. Então, nós temos notações de que o vinho foi descoberto e iniciado sua reprodução 6.000 anos antes de Cristo. E na região onde antigamente era a Pérsia, Mesopotâmia, que hoje são aqueles países que nós conhecemos como o Irã, Iraque, Turquia, Paquistão, Oriente Médio, Paquistão, né? enfim, Ásia do e Oriente Médio de modo geral. Ali é que se encontraram as primeiras videiras naturais, elas eram como frutos naturais do campo. E agora saber assim, como que transformaram a uva, a fruta, em vinho, é uma coisa que, segundo a lenda, que não tem constatação escrita, num determinado momento, esse pessoal caminhando pelos campos lá das videiras, ele viu uma parreira cheia de cachos de uva maduros, bem maduros, e embaixo assim caíam as uvas maduras. Elas caíam em contato com o solo, vinha chuva, fazia poças d'água, e num determinado dia eles foram colher uva e perceberam que numa daquelas poças lá a água estava tinta, da cor do vinho, né? E eles pegaram aquela água, experimentaram e começaram a deduzir, peraí, a uva amadureceu, caiu no solo, a água veio, ela teve uma fermentação natural e aí descobriram o vinho. Então a descoberta do vinho praticamente foi essa, porque é uma transformação da frutose da uva em álcool que mais o vinho. Então, esse foi assim, as anotações mais antigas que eu tenho conhecimento. Dos egípcios, né? Deve ser coisa dos egípcios, como você falou, né? Isso, exatamente. A gente vê nos filmes, nas eles histórias, vão passar, todo mundo tomando vinho lá, muito antes. Muito antes. A gente achava, pô, será que o vinho é coisa de chinês? Porque a população chinesa é a mais antiga do planeta, né? Não, ninguém sabe, mas o chinês é uma das primeiras civilizações do planeta. Mas a região que foi determinante. Aquela região lá é que tinha, vamos dizer assim, do mesmo jeito que tem as diferentes espécies de vegetação, animais pelo planeta todo, naquela região tinha a vitivinífera, que é o nome científico da uva, né? Carl, eu queria... vamos falar um pouco mais detalhado sobre tipos de uvas, né? Que a gente passou aqui já pulando aí a história do vinho, né? Que sim. Temos aí as marcações nos acervos históricos, né? Nas cavernas e pinturas, etc. e tal. Principalmente, como você falou, na Mesopotâmia, no antigo egípcio, etc. e tal, né? Existem vários tipos de uvas, né, para determinados tipos de vinho, de acordo com as suas... Eu estava batendo papo com o nosso vizinho, ele me falou 3 tipos de vinhos que ele gosta. Aí até me detalhou ali, rapaz, que eu falei que você vinha aqui. Ele falou, agora eu não manjo nada de vinho, mas eu gosto de tomar o vinho tal, que é mais fraco, mais médio, mais forte. Aí ele falou os nomes lá, eu falei, que legal, pra mim tudo é a mesma coisa, mas é legal, interessante. Que a gente não é um expert em vinho. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre as regiões, os tipos de uvas, quantos tipos de uvas existem. Eu vi uma reportagem esses dias, falando lá no Rio Grande do Sul, o pessoal tá parabenizando, o pessoal tá feliz lá, que vai dar muita uva lá, porque a temperatura tá ajudando o clima, tal, né? bababá, né? O tipo de uva mais Vou falar forte. do clima depois, sobre isso aí. Mas com relação ao tipo de uvas, é importante a gente separar primeiro em 2 grupos. Sim. Que seria o gênero, né? Gênero. O gênero Vitis vinifera é o tipo do gênero que você consegue fazer bons vinhos. Vitivinífera. Além dessa, existe um outro grupo chamado de Vitis labrusca, ou é uma transformação americana, híbrida, que ela é conhecida no nosso meio hoje como uvas de mesa. Então, a primeira coisa que você distingue, a uva para fazer vinho é uma coisa, a uva de mesa é outra coisa. Exatamente. Poxa, achava que toda uva servia para fazer vinho. Não. Você não consegue produzir vinho com uva de mesa. Depois eu explico por quê. Porque o teor de açúcar que ela tem não chega a atingir
grau alcoólico de 12, 13 Gay-Lussac, que é necessário para você falar, virou vinho, entendeu? Então, vitivinífera e vitilambrusca já separa. Vinho de mesa é para refeição, né, para sobremesa, e vitivinífera é para fabricar vinho. No Brasil, vamos falar de Brasil, não vamos falar de outros países. Tem a região que produz a uva para alimentação e a outra que produz a uva para vinhos. Na verdade... Ou não? Não, existe sim. Existe. Mas, via de regra, a vinha de mesa hoje, ela existe praticamente em todas vinícolas ou vindimas que fabricam a vitivinífera. Porque eles tanto têm a uva como fruta, sobremesa, mais a produção com foco comercial são aquelas espécies vitiviníferas. Agora, uma região que se destaca é Vale do São Francisco para uva de mesa. Eles levaram para lá, com irrigação do Rio São Francisco, e ali você vê a uva rubi, a uva branca, super doce para o nosso paladar, mas é uva de mesa. Ela não se presta à fabricação de bons vinhos. Essa é a primeira grande diferença. Para a gente comer uma uva dessa, fabricar essa própria para fazer o vinho, o sabor dela é meio parecido com a uva que a gente come na mesa, ou é muito diferente o sabor da uva para a produção do vinho? Não, se aproxima muito. A diferença é que ela tem um teor de açúcar muito mais alto. É muito mais melada. É mais doce. É mais doce. E outra, a do vinho. A do vinho vitivinífero, para fazer vinho. Para fazer vinho. Isso. Ela é mais doce. Ela é bem mais doce, ela tem a característica de casca grossa, a outra tem casca fina. Entendeu? Mas o que diferencia é o teor de açúcar e também em algumas regiões, por conta que o vinho, a colheita do vinho é chamado de tardia, quando está bem maduro, mas muito maduro mesmo. Eles não colhem uva verde. A maioria bem maduro, no final da safra. E aí o que acontece? Eles usam muito agrotóxico, porque essas uvas maduras passam a ser atacadas por insetos, por causa do docinho. Mel. E para preservar... Não, do açúcar. É do açúcar. E para preservar, para não deixar inseto ficar furando, então eles passam produtos químicos. Por isso que, às vezes, você passeando numa vindima, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, aí você vai querer experimentar uma uva, tudo bem, um grãozinho, não tem problema. Aí o proprietário da vindima fala assim, não, mas, por favor, não chupe um cacho, não, que pode te fazer mal. Lave. Que eu apliquei, tem que lavar. Lavar legal. Agora, prefiro que vocês peguem aquela lá, a uva rubi ou branca, a rosada, que é para mesa. Mas sempre tem uma curiosidade de você experimentar. Mas a diferença básica é essa, teor de frutose, teor de açúcar. Interessante. Agora, quantos tipos de uva existem, Cal? É muito tipo de uva? Demais. É mesmo? No mundo inteiro, eu diria para você que nós temos entre 6 a 10 mil tipos de uvas. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Porém, comercialmente falando, a gente chega aí numas 30, 40. De tanta seleção que se fez, tanto que o mercado gostou, experimentou. Aí umas 30 é o que você vai encontrar de uma maneira mais presente em todos os países que produzem vinhos. Você estava falando da casca da uva ela ser mais grossa, etc. e tal, que é a uva justamente para a produção de vinho, né? Ela é mais grossa e etc. e tal. Essa uva argentina que a gente compra no mercado verde, ela é grande e a casca grossa, ela é saborosa e tal. Essa aí não tem nada a ver com a produção para vinho, né? Então. Porque a casca dela é grossa, né? Não, mas se você tiver em mãos as duas uvas, apesar da outra ser maior, e as vitiviníferas normalmente são mais miudinhas, mas a proporção da casca em relação ao corpo, ela é mais grossa do que aquela uva branca que você mencionou. Você precisaria experimentar, estourar ela na sua boca para perceber a grossura da casca que tem a vitivinífera. Aquela outra parece ser grossa, mas não é que ela é maior, grandona. Então, mas em termos de espessura de casca, a vitivinífera é mais grossa. Ela não serve para vinho. Não serve para vinho. Aquela argentina lá. Você pode arriscar fazer um vinho, mas você não vai fazer um vinho de boa qualidade. Agora vamos perguntar para você, além dos vinhos das uvas, como é que faz o vinho? Antes de mais nada, o vinho
ele é uma bebida fermentada. Aham. Vamos distinguir. Hoje, a maioria da população conhece algumas bebidas. Então, eu vou dizer para você, uísque, cachaça, vodka, são destiladas. E a uva é fermentada. O que diferencia entre os dois processos? Um faz um tipo de extração e transformação do açúcar em álcool através de destilação. Por isso que chama-se destilada. E a uva, não, ela é feita de maneira fermentada. Você parte do suco da uva, que é ela esmagada, né? O pessoal pisando na uva, acredito. Muito Hoje enfim, é tudo maquinários, mas Tá. antigamente o pessoal macetava ela, macerava, que é o termo correto, macerava ela e formava aquele monte de líquido misturado com casca e semente. Aham. Esse aí, com leveduras, tipo fermento, você deixa de 48 a 72 horas fermentando. Amassada. Do jeito que está lá, aquele mosto chama-se mosto. O mosto é a Casca mistura. e tudo ali, se amassou, Deixa ali, ela deixa fermentar. Deixa fermentar. Ah. Aí o que vai acontecer? Durante esse período, as bactérias da levedura vão se aproveitando da frutose. E elas transformam a frutose em álcool. Então, enquanto tiver, você deixar lá as bactérias agindo, elas vão comer, elas vão aproveitar toda a frutose que tem da uva. Quanto tempo fica isso? Então, varia de 48 a 72 horas Tá. a primeira fermentação. Tá. Por quê? O que muda de 48 para 72? Às vezes, como eu falei, aquela uva bem madura, muito madura, que foi colheita mais tardia, e também para diferenciar a cor do vinho. Quanto mais tempo você deixar ela fermentando, o tanino presente na casca e na semente vai tingir o vinho nessa cor que nós conhecemos, o vinho tinto, o vermelho, o rubi, mais intenso do que 48 horas, entendeu? Então, tudo também é uma questão de, vamos dizer, aí já começa as pessoas começar a separar, o ser humano começa a separar o que para ele pareceu mais adequado, mais gostoso, mais coerente com a apresentação do vinho, com o sabor do vinho. Ele pode ter mais tanino e você percebe isso ao beber. Quando você fez toda essa fermentação, tem o líquido, né, que ficou ali, que foi da macetada que deu nas Sim, uvas, certo? então, na sequência... Existe uma torneirinha Não, para... filtração. Filtração. Depois do tempo de fermentação, aí é feito o filtro para separar sólido do líquido. Sim. Você entendeu? Então você, nesse momento, o mosto, que era composto de suco, semente e casca, é separado. Aí tem uma parte sólida, que é a casca e o caroço, e só o suco, só o líquido. Aí ele vai para um segundo estágio, que chama-se aeração e filtração. O que acontece? O vinho continua sendo aerado só, mas o controle da bactéria já está praticamente eliminado, porque ele tirou o mosto. Entendeu? Entendi. E a partir daí, você entra depois com o filtro de carvão, que é para depurar, tirar qualquer fragmentozinho, deixa só o líquido puríssimo, puríssimo. E na maioria das vezes, translúcido. Translúcido, você põe ele no copo, na direção da luz assim, você consegue enxergar. Ele não pode. Quando ele está totalmente fechado ainda, eles continuam aerando para tirar, porque tem mais. A turbidez, chama-se. A turbidez dele ainda está alta. Por isso que ele não deixa a luz passar. Então ele continua filtrando, porque tem mais sólidos ali para separar. Entendeu? A filtragem, né? Na filtragem. Na filtragem. Filtragem e aeração. E quanto tempo demora todo esse processo? Olha, o processo Para de sair um vinho ali que já pode tomar? 15 dias. 15 dias? Mas veja bem, Nossa. 15 dias ele tá pronto para receber o tratamento de guarda, que chama-se. Que é como que eu vou guardar esse vinho. Se eu vou engarrafar direto, se eu vou botar em barricas, e por quê? Cada qual. Primeira coisa, vamos lá. A produção de vinho, tem vinícolas lá que produzem 50 mil litros de vinho ano. Tem outros que produzem 300 mil. E divididas
em 5, 10 tipos de uvas diferentes. Aí, como eles começam o processo, à medida que vai amadurecendo na vindima, eles colhem e vão separando. Ó, eu produzi, por exemplo, depois nós vamos falar de alguns tipos mais conhecidos. Eu produzia a Merlot. Merlot é uma uva, um tipo de uva daquelas vitiviníferas. E ele produziu lá 50 mil litros de vinho, depois de todo esse processo de fermentação, filtragem, etc. 15 dias mais ou menos. É mais ou menos 15 dias, Tá, dependendo do fabricante, uns deixam um pouco mais, um pouco menos. Uhum. E aí o que vai acontecer? Eles não conseguem dar conta de engarrafar todos 50 mil ou 300 mil litros. Então eles têm, via de regra, eles têm barricas, não é nem barril, são tanques de madeira ou tanques de inox, onde você consegue colocar esse volume tão grande de vinho. Você entendeu? No total de 50 mil. Então, Tá. Aí depois da sair da produção para esses tanques de conservação, é que ele vai fazer o planejamento dele. Fala assim, o que eu vou fazer com todo esse vinho aqui? Eu vou fazer o seguinte, uma parte eu vou engarrafar agora, deixar ele 1 ano engarrafado e solto ano que vem. Então, dificilmente, raramente, você, safra 26, é vendido em 27. A safra de 25, do ano passado, você encontra rótulo hoje de 26. Então, quando você for ver a garrafa de vinho, um detalhe importante que você vai ter que observar, qual é o ano de produção, que chama-se safra. Então, via de regra, no mínimo 1 ano. Só que esse vinho de 1 ano, ele não tem uma qualidade tanto quanto aquele que é mantido 2 anos em barricas de carvalho e depois mais 3 em garrafa. 5 anos. Nesses 5 anos sai o vinho conhecido no mercado como Gran Reserva. Que existe uma diferenciação de sabor Sim. daquele de 1 ano atrás do outro de 5 anos. Sabor, consistência, exatamente. E tem o intermediário, que é o reserva. O reserva é 1 ano de barrica, não 2, que nem o Gran Reserva. E 2 ou 3 anos de garrafa. Quando a gente for comprar um vinho no mercado, Então, é melhor olhar a data, quanto mais antigo, melhor. Exatamente. Provavelmente é um vinho melhor porque ele passou por um tratamento diferenciado. Não foi só do processo para garrafa, entendeu? Ele passou em barricas, passou em barris. Você falou quando ele é guardado, que você falou que é barricas de madeira e aço inox. Existe uma diferença de ficar armazenado no aço inox ou no barril de madeira lá? Não. Existem 2 tipos. Lá no fabricante? Vamos lá. Existem duas situações aí. Quando eu falei aqueles grandes tanques, que podem ser de madeira, normalmente, quando eles fazem esse tanque de madeira, é uma madeira que ela só serve para armazenar, ela não transfere nada para o vinho. Ah, tá. Você entendeu? Tem umas madeiras que são... Agora, quando você põe em barricas menor, de 200 litros, que é carvalho americano, carvalho francês, esse já tem uma característica que ele interage com o vinho e transfere certas propriedades dele, inclusive sabor, altera o sabor. Então é bem diferente. Entre aquele tanque de madeira, que a madeira não faz nada, e o inox, não tem praticamente diferença. Ah, tá. Não tem problema de porque eu posso, sabor, nada. Eu posso partir daquele que está armazenado em inox, depois colocar ele em barrica de carvalho. A grande diferença é essa. Para fazer ele envelhecido, ele precisa passar pelo carvalho. Né? Ou simplesmente ser engarrafado e já comercializado nos 2 anos, primeiro e segundo ano seguinte. Aquele barril que foi utilizado de carvalho, que ficou lá 5 anos lá, o cara vai esvaziar aquele barril, certo? Sim, sim. E ele pode ser reaproveitado para depois acondicionar outra vez vinho? Pode. Mas ele dá no máximo 2 a 3 vezes. Ah, tá. Depois ele substitui. Ah, tá. Eles percebem que o carvalho saturou, não consegue mais interagir com aquele vinho, aí eles têm que comprar, praticamente todo ano. Qual o país do mundo que é mais famoso em relação a vinhos? É a França mesmo? Tem fala da Itália, se fala do Chile, se fala de alguns países, né? Sim. Ó, as principais regiões na fase de desenvolvimento realmente foi na Europa, principalmente a França. Ali na França, na região de Bordeaux,
Borgonha, ou champanhe, que champanhe todo mundo pensa que champanhe é aquela bebida, não, é uma região francesa. A França sempre se destacou. A Itália, por sua vez, também. Então eu diria, na Europa, França, Itália e Espanha. Portugal não. Portugal tem, mas é um pouco diferente. Os tipos de uva em Portugal são diferentes da Europa, por incrível que pareça. Eles têm umas espécies de uvas um pouco mais diferentes. Né? E o Chile, que a turma fala aqui na América do Sul, é o Chile. Tá, mas aí eu vou dizer para você o que aconteceu. Você sabe que o Chile, ele foi uma colônia espanhola. Ele foi invadido, tal como os portugueses descobriram o Brasil, e nós ficamos como colonos de Portugal. O Chile, durante muito tempo, ele era colônia da Espanha. E quando os espanhóis invadiram o Chile, eles trouxeram para estabilizar grandes proprietários de terras lá, que tinha a técnica e as plantações de uvas. E eles chegavam no Chile, vendiam, compravam, só que toda a plantação de uva era de mudas que vinham da Europa. Entendeu? E aí o Chile, então... O clima também faz a diferença. Não, lá, muito né? diferente. Depois eu vou explicar até no final uma história super interessante sobre o Chile. O Chile, então, começou a se destacar porque ele recebeu, desde o início, excelentes cepas de uvas, né, para a produção de vinho, que deu certo na Europa e deu certo no clima dele também. Né? Essa questão que você falou da terra, do terreno, etc., na área do vinho se conhece como terroir. O termo terroir é francês, mas ele não significa só terreno, só terra. Não. É a combinação do terreno com o clima e o manuseio. Então, o que acontece? Lá no Vale dos Vinhedos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a pessoa que tem lá uma vindima, né, tem uma área grande de plantação de uva lá, ele começa, com o tempo, entre uma safra e outra, a perceber que naquele cantão lá, aqueles 2, 3 mil metros, a uva que melhor se deu lá foi o Cabernet Sauvignon. Isso chama-se terroir. Aí ele começa sempre replantando, podando e mantendo naquele canto, por causa das qualidades do clima e o solo, a uva que melhor se deu. A uva, você fala, mas qual é a melhor uva? É aquela que tem o maior teor de açúcar e, no final, o teor de álcool. Comercialmente falando, um vinho hoje, ele é comercializado na faixa de álcool de 12 a 14 graus. Graus Gay-Lussac, que é um dispositivo que você mede o teor alcoólico do vinho. E tem vinho que não atinge, tem uva e safras, que são diferentes de ano a ano, que não atingem essa graduação alcoólica. Então, vou dar um exemplo. Merlot e Cabernet são 2 tipos de uva. Via de regra, salvo exceções, mas na maioria dos anos de safras, o Merlot ele se apresenta com maior frutose do que o Cabernet Sauvignon. Mas, às vezes, o cara tem uma produção de Cabernet bastante grande e ele, para não perder aquilo, vender como uva comum, ele faz o quê? Ele faz uma mistura, chama assemblage. Ele pega 20% do lote e mistura com o Merlot para ajudar o Cabernet a atingir aquele grau alcoólico mínimo de 12. Só que até 20%, no rótulo ele não é obrigado a informar que é mistura. Mantém a proporção maior do Cabernet Sauvignon. Mas tem garrafas de Cabernet Sauvignon que você pode chegar lá, tomar ele sem saber, mas ele tem um pouquinho de Merlot misturado. Entendeu? Agora, existe uma tabela de grau de álcool que tem que ser seguida, não? Você comercialmente, falou 14 graus. Não. Comercialmente, existem alguns, vamos dizer assim, algumas tratativas, alguma definição assim, olha, vinho tinto seria a partir de 12 graus. É muito raro o pessoal produzir um vinho tinto com 9, 8, embora exista, mas não é comum. Na família dos vinhos tintos e brancos, a faixa maior de graduação é essa, é de 12 a 14 graus. Ô, Carl, vou te fazer uma pergunta que todo mundo aqui é leigo sobre o vinho. Existe o vinho branco, os tipos de vinho. Queria que você falasse os tipos de vinho. Sim. Branco, tinto, licoroso, seco. Fale todos esses
esses vinhos, Vamos se lá. todos os vinhos são naturais, depois a gente parte para o lado de fabricação. É assim, vamos falar de tipos. Então, o tinto, que é o mais tradicional, que tem talvez o maior volume hoje, mundialmente falando, ele é feito com algumas uvas bem caracterizadas, que é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah, Malbec e Taná. Então, você vê aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tipos de uvas. Né? Tipos de uva relacionados ao vinho tinto. E o tinto é aquele vinho que você vê aí na taça, nessa cor rubi, porque a fermentação, como eu falei, é feita com a mistura de casca com o suco. Quando você vai para o vinho branco, o que acontece com o vinho branco? O vinho branco, todo mundo acha que ele é feito só com uvas brancas, verdes. Não. Não. Ele pode produzir um vinho branco de Cabernet, tirando a casca, antes da fermentação. Aí ele mistura só A parte interna. Só a parte interna. Porque toda uva é a casca que é colorida, não a parte interna, Isso. são todas iguais. Isso. Por que ela é colorida? Porque o tanino, é importante frisar isso também, que eu vou falar agora. O tanino está presente na casca e na semente. No bago interior, só na polpa, não tem tanino. Por isso que quando você elimina a casca e fabrica um vinho, ele não consegue atingir aquela coloração. Então ele fica num tom esverdeado, um tom, também não é branco, um pouquinho amarelinho, assim, sem casca, né? Como é que os caras tiram as cascas de uva, né? É tudo sistema automatizado Nossa. hoje. Descasca. Do mesmo jeito que tem máquinas, eu fui lá, tem máquinas que você pega a caixa de uva inteira, entra na máquina, ela separa o cacho da fruta. Putz. Então, de um lado sai os cachos, porque esse cacho não interessa ir para a fermentação. Né? Além de volume, eles atrapalham aumenta o teor de tanino. Aí vai ficar um vinho muito pesado, muito escuro. Então, a primeira coisa que separa é o cacho. O cacho cai peladinho lá, sem qualquer... E toda a frutinha ficou lá. E outros, eles tiram a casca também, mecanicamente, depois que tira do cacho, descasca a uva rubi, Oxe, uva tinto, interessante, hein? e fabricam o que nós chamamos de vinho branco. Antigamente os caras faziam tudo na mão, né? Ficava espremendo uva por uva. Agora, você pega assim, entre os brancos, tá? Existe o Cabernet Sauvignon Blanc. Você viu, ele aparecia em cima lá como vinho tinto e também aparece como vinho branco. É tudo denominação estilo francês, né? É por causa da origem. É por causa da origem. Por outro lado, você pega o Riesling, Moscato e Gewürztraminer, são 3 uvas brancas. Essas sim são brancas. A casca já é verdinha. Já é verdinha. Tá. Então, nesse caso, eles não separam a casca. Aí vai para a fermentação, mas ele continua branco. Tá. Entendeu? Gewürztraminer, só por curiosidade, você falou assim, por que os termos? Isso aí é uma uva alemã, Gewürztraminer. O Moscato já é um italiano, Moscato, e Riesling é francês também, Riesling, né? Sim. Isso tem lá. Uma coisa interessante... Então, é o vinho branco, o tinto, Sim. o seco... Não, tem o rosé, O rosé. o intermediário. O rosé. Você tem entre o tinto e o branco, rosé. o rosé. O que é o rosé? O que é rosé? Nada mais é do que aquela separação. Em vez de eu tirar 100% da casca, eu faço com metade com casca. Entendeu? Eu descasco uma parte e misturo com outra parte sem casca. Aí ele não chega nem a ficar tinto e nem branco. Entendi. Ele fica rosé. Só que o processo é o mesmo, a graduação alcoólica é a mesma, o que muda é o sabor. Determinadas uvas, só por experiência, fazendo e provando, eles descobriram que é interessante fazer um rosé com essa uva. Não é toda uva que eles fazem rosé. Isso por experiência. Mas o processo é esse aí. Ô, Cal, a gente percebe na hora que a gente não é um entendedor de vinho, vai beber, vou comprar o rosé, né? O rosé ele é docinho, ou a gente chama de licoroso, ou... Não, é diferente. Não, depois você me fala. Então, tem o rosé, né, que a gente acha o licoroso, o tinto é aquele mais fortinho, né? E o seco tem um sabor meio
né? É. Queria que você falasse um pouco sobre esses sabores diferenciados aí que eu acabei de falar para você. Então, vamos lá. Primeiro, no vinho tinto, o que você vai perceber é as características dele completo. O efeito do tanino da casca, né? O teor de frutose da É polpa. o natural da uva mesmo. Natural mesmo. Não é adicionado, em momento algum, não é adicionado açúcar no processo de fabricação. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas que não conhecem, não existe vinho suave. O que se vende no mercado como vinho suave são vinhos que comercialmente não atingiram a graduação alcoólica prevista de no mínimo 11, e aí eles adicionam sacarose, açúcar de cana ou de beterraba. Daí as dores de cabeça no pessoal que toma vinho suave, entendeu? Então, mesmo para as mulheres que em princípio não têm assim uma facilidade de experimentar um vinho seco, a gente prefere falar assim, ó, por favor, em vez de você comprar um vinho suave, compra um seco e põe 2, 3 gotinhas de adoçante. Você vai trazer o sabor para aquilo que para você ficou paleável sem prejuízo à saúde. Ou tinto, né? Ou tinto. Outra coisa interessante, que é bom saber. Tem pessoas que falam assim, Carl, eu não consigo tomar vinho branco, ele me dá dor de cabeça. Opa, tá bom, vamos lá. O tinto, como eu falei que a influência do tanino, o tanino é um conservante natural. Quando você faz, é como que eu estivesse falando para você assim, olha, o vinho tinto é um pão integral. Eu fiz o vinho tinto de maneira integral. Eu usei tudo que a fruta me ofereceu. E o tanino tem um conservante natural. Por isso que, para durar ao longo do tempo, a quantidade de conservante químico adicionado é muito pequeno no tinto, porque ele já tem por si só natural. Agora, quando eu tiro a casca da uva para fazer o vinho branco ou rosé, eu diminuo esse tanino, que é o conservante, e sou obrigado a adicionar um produto químico, que é a base de enxofre. E aí tem pessoas que não têm tolerância para derivados de enxofre. Aí eles tomam 2 taças, 3 taças. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Mas é por causa do anidro sulfuroso. Ele é adicionado anidro sulfuroso para poder que o vinho branco tenha uma duração maior, uma idade, ele já atinge uma idade de envelhecimento maior, com base no conservante. E o seco pro tinto? Não, o seco pro tinto, que é a mesma coisa, mas tem o demi-seco. Então eu vou explicar para você. O que você chama hoje de tinto seco é que naquela transformação da frutose, a hora que você vai medir o teor alcoólico e a quantidade de açúcar que ficou, ele tem no máximo 40 gramas por litro de açúcar. E quase que você não percebe nessa questão aí. Esse é o tinto seco. Quando você vai para o semi ou demi-seco, ele já tem um açúcar acima de 100, 120, 150 gramas por litro de vinho, entendeu? Aí você já percebe a doçura.